Graça e paz, queridos irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele toda honra e toda glória. Que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus. Continuando, queridos, neste mês de maio, mês da família, onde temos trazido reflexões, meditações concernentes à família, algo tão importante, tão precioso, tão necessário, principalmente nesse período agora de pandemia, quando nós estamos assim, de certa forma, mais reclusos em nossas casas, precisando de maior compreensão, de mais diálogo, de mais atenção, de estarmos mais juntos, não é? Coisas que de repente há um tempo atrás era um tanto quanto escasso, né, em nossas vidas. Nós não fazíamos isto com mais frequência. Então acreditamos que mesmo este período de pandemia sendo uma situação tão lamentável, tão triste, onde tantas vidas têm sido ceifadas, né? Vidas de nossos queridos, muitos conhecidos nossos, irmãos também em Cristo. Então isto assim nos deixa bastante tristes, mas Deus, Ele está em pleno controle, como sempre temos dito e como sabemos disto, mas precisamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos tem dado, e nós temos sido aí um milagre de Deus, porque Deus nos tem preservado, Deus nos tem sustentado, não porque Deus nos ame mais do que aqueles que partiram, claro que não. Deus nos ama a todos de igual modo, né? Mas Deus tem os seus objetivos, os seus planos, e quiçá a gente venha conhecê-los mais adiante de forma mais efetiva. Mas o certo é que a gente precisa aproveitar cada oportunidade para estarmos intensificando a nossa vida dentro do seio familiar, valorizando coisas que são importantíssimas, mas que antes nós não valorizávamos, não é? A família, alguns requisitos tão simples, mas tão necessários, como diálogo, como compreensão, como estarmos juntos, como um afago, uma atenção a mais aos membros da nossa família. Isto é salutar, isto é importantíssimo. E Deus muito se preocupou com a família. Jesus também no seu ministério muito se preocupou com a família, e nós precisamos nos preocupar, porque a família é uma instituição criada pelo Senhor, preservada pelo Senhor, sustentada pelo Senhor. Então, as famílias precisam estar em equilíbrio constante, em equilíbrio constante. Quero ler um texto da Palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 19 e 20. Marcos, capítulo 5, versículos 19 e 20. Quando diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Todos se maravilhavam. Esse episódio, do capítulo 5, desde o seu início, fala sobre um moço que estava endemoniado. Um moço que estava numa situação lastimável, em que muitos já tinham tentado ajudá-lo, mas não puderam. E Jesus então o ajuda, Jesus então o liberta daquela opressão maligna, daquela possessão demoníaca que se apoderava dele. E é interessante que quando Jesus o liberta, quando Jesus o tira daquela prisão demoníaca, daquela opressão
e realmente Jesus veio cumprindo, não é, o seu ministério, como está registrado lá no livro do profeta Isaías. Ele veio, no capítulo 61, ele veio dar liberdade àqueles que estão cativos, não é? Anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus, cumprindo o seu ministério, ele liberta este homem desta opressão, desta situação tão triste, como já dissemos, tão lastimável. E quando Jesus, então, ele se posiciona para dar continuidade ao seu ministério, para ir, aqui no versículo 18 diz, né? E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora, rogara o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele, como que ele dizendo: Jesus, eu quero agora te acompanhar, eu quero agora seguir os teus passos, eu quero agora anunciar o teu poder, o teu amor, a libertação que o Senhor de fato dá. Eu quero anunciar junto com o Senhor, eu quero te acompanhar. E de fato, muitos que eram acudidos, libertados ou libertos pelo Senhor no ministério de Jesus, muitos acompanhavam Jesus, muitos se tornavam discípulos, seguidores de Jesus. E este moço que havia sido oprimido pelas trevas, agora liberto, ele deseja estar com Jesus. Mas algo assim extraordinário, queridos, a preocupação do Senhor Jesus. Jesus sabia que ele tinha uma família, provavelmente uma família que já havia perdido todas as esperanças, por saber que o filho, que este membro da família, vivia numa situação irreversível, uma situação que de repente já tinham se conscientizado: não há mais jeito para o meu filho, não há mais jeito para o meu irmão, não há mais jeito para este membro da família. Mas é interessante então Jesus anunciar, Jesus dizer para aquele moço: olha, não me siga, não me acompanhe na minha caminhada, mas você vai me seguir, você vai estar comigo, você vai estar auxiliando também no meu ministério, indo até a sua casa, indo até a sua família que, entendo eu, já tenha perdido as esperanças, mas ao vê-lo recuperado, ao vê-lo na condição agora em que você se encontra, por certo, as suas esperanças também serão renovadas, por certo, eles também serão mexidos e desejarão ter as suas vidas mudadas pelo poder deste que mudou a sua vida. Então Jesus declara, dizendo, não é, no versículo de número 19 que nós lemos: Jesus, porém, não lhe permitiu que o acompanhasse, mas disse a ele: vai para a tua casa, para os teus. E os teus engloba todos aqueles que conheciam aquele moço que agora estava liberto, mas conheciam ele, volto a dizer, dentro daquela condição deplorável, dentro daquela condição lastimável, naquela condição de endemoniado. Mas agora Jesus queria que estes pudessem vê-lo transformado, para que através do seu testemunho, estes que por certo estavam desesperançados, estes que já tinham agora o conceito de que este moço não tinha mais jeito, mas vendo-o recuperado e sabendo quem o havia recuperado, então eles poderiam, volto a dizer, ter a esperança renovada e ter as suas vidas mudadas. Não só os seus conhecidos, mas toda
a sua família. De repente o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, parentes outros mais próximos. Quem é este que nós conhecíamos como aquele que não tinha mais jeito, como aquele que vivia endemoniado, vivia numa situação lastimável que não apostávamos mais na recuperação dele? Quem é esse que agora nós vemos e está recuperado? Porque Jesus queria que a sua família também tivesse a oportunidade, muito embora não vivesse uma vida também de situação de possessão maligna direta, mas viviam sem Cristo, viviam sem salvação, viviam sem a oportunidade de terem as suas vidas mudadas. Então, este moço vai, diz aqui no versículo 20, que ele foi e começou. Veja bem, ele não iniciou, deu continuidade e terminou ali a anunciar em Decápolis, mas ele começou a anunciar em Decápolis, a anunciar quão grandes coisas Jesus lhes fizera, e todos ficaram maravilhados. Então ele começou, acredito que ele já adentrando na sua cidade, ele não se conteve e já começou a anunciar, as pessoas já começaram a vê-lo, reconhecendo-o, mas agora de uma forma diferente, de uma forma mudada, de uma forma completamente transformada. E ele disse: olha, quem me transformou, quem me libertou foi o Senhor Jesus. Por isto todos se maravilharam. E quero crer, queridos, que eles se inclinaram para o Senhor Jesus, que eles começaram agora também a refletirem sobre a necessidade de terem as suas vidas mudadas, pela necessidade de terem as suas vidas voltadas ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados, conhecendo e assumindo um compromisso com o Senhor e, claro, também os da sua casa. Aqui no texto não relata propriamente ele anunciando diretamente a sua família, mas eu vejo que na expressão "e começou", então ele começou a falar aqueles que primeiro ele encontrou pelo caminho. Mas eu não tenho dúvida que ele chegou também até a sua família. Eu não tenho dúvida de que ele anunciou à sua família, ao seu pai, à sua mãe, a seus irmãos, aos seus parentes mais próximos, do que Jesus havia feito na sua vida. Porque era plano de Jesus salvar a família daquele homem, assim como é plano de Jesus salvar a minha família, toda a sua família. Por isso, queridos, que nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós que temos o conhecimento, nós que já fomos libertos das garras de Satanás, ainda que diretamente não tenhamos estado nesta situação de possessão maligna, mas há várias formas de Satanás ele usar as pessoas, e às vezes não necessariamente através de uma possessão maligna, mas ele usa através dos seus ardis, através da sua sutileza, e nós todos estávamos antes perdidos, nós estávamos todos antes indo pelo curso, pela orientação da nossa mente, como diz lá na carta de Paulo aos crentes em Éfeso, nós andávamos segundo as potestades do mal, sobre aqueles que, sobre a realidade daquele comando, daquela direção que infelizmente tem norteado muita gente para o mal, que é o poder das trevas. Mas nós fomos transformados, e nós fomos transformados, queridos, não para ficarmos quietinhos, não para ficarmos calados, bebendo da salvação e não anunciarmos, não compartilharmos com os outros aquilo que o Senhor mesmo fez na nossa vida. Então, não podemos deixar de anunciar
principalmente aos nossos familiares, principalmente aqueles que nos cercam, aqueles que nos conhecem. Então, é mais fácil a gente falar, a gente anunciar, e é tão importante quando a gente vê alguém, né, que antes conhecia a nossa vida irregular, e hoje nos vê mudado. Então eles ficam assim, né, espantados, maravilhados. Puxa vida, você tinha uma vida totalmente torta, uma vida errante. O que aconteceu? Aí a oportunidade de você anunciar, foi Jesus Cristo que agiu na minha vida. Jesus Cristo pode agir na sua vida também. E você anunciar primeiramente aos seus. E acontecerá o que aconteceu, e relata no final do versículo 20. E todos se maravilhavam. E é isto, irmãos, que há de acontecer. Quando de fato nós somos impactados pelo poder do Senhor, nós não conseguimos nos calar, nós não conseguimos reter, guardar no nosso coração aquilo que é o poder de Deus que transformou a nossa vida. Então nós temos já por ímpeto, não é, da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, de anunciar às pessoas. Eu lembro-me daquela passagem daquela mulher que estava naquela situação tão deplorável que está aqui ao lado, neste mesmo capítulo de número 5, não é? A mulher que tinha aquele problema de hemorragia, e ela, rompendo as barreiras, as dificuldades, ela vai e toca na barra do vestido, na orla do vestido de Jesus, e Jesus para e diz: opa, alguém me tocou. Os discípulos até dizem: Senhor, todos te tocam, todos te apertam, todos te oprimem, mas como dizes, alguém me tocou. Sim, alguém me tocou. Alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. E diz o texto, queridos, que em dado momento, Jesus chega então para aquela mulher, ou melhor, Jesus chega e anuncia aquela situação, e aquela mulher, não conseguindo se ocultar, não conseguindo se esconder, ela diz: Senhor, foi eu quem te tocou. Vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Queridos, quando nós somos impactados pelo poder do Senhor, nós não conseguimos resistir, nós não conseguimos ocultar, esconder esta ação. Então anuncie aos seus, fale do poder transformador do Senhor, aqueles que você ama, aqueles que foram os seus genitores, né, os seus pais, aqueles que são os seus irmãos. Anuncie, fale do poder transformador do Senhor, porque Deus ama a família, e a sua família, ela precisa estar no centro da vontade de Deus. A sua família não pode ficar fora, toda a sua família, até porque a palavra de Deus tem promessas para a nossa família. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Você guarde esta palavra no seu coração e transmita, e envolva, e anuncie a outras pessoas. Vamos orar, queridos? Deus Santo, Deus de graça, de favor, de misericórdia. Em nome de Jesus nós louvamos ao Senhor, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu carinho, pela tua proteção, pelo teu cuidado, ó Deus, a toda a família. Lamentavelmente, ó Deus, tantos de nós temos, ó Deus, aceito ao Senhor, temos recebido, bebido da fonte da salvação, mas, ó Deus, temos retido, temos deixado de anunciar o teu evangelho, a transformação, o poder do Senhor. E quantos dos nossos familiares estão, lamentavelmente, ó Deus, separados, distantes do Senhor, porque não assumiram compromisso contigo, porque de repente não viram Cristo ainda na nossa vida. Ó Deus, dá que nós sejamos envolvidos pelo teu amor, pela ousadia do teu Espírito Santo para anunciarmos as tuas verdades.
Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. E não deixe de anunciar, meu amado, não deixe de impactar. A minha igreja, a Igreja Batista em Sacramento. Meus queridos irmãos, que Deus os abençoe grandemente. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e até a próxima oportunidade.